NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, São Vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, um feliz ano novo para cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estamos iniciando um novo trimestre, que tem como título o trimestre Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição essa que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, presidente da Comissão de Apologética Cristã e também é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é graduado em Letras Orientais, Hebraico, pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie, São Paulo, professor de Hebraico, Grego, Apologética Cristã, bem como é comentarista de lições bíblicas da Escola Dominical, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil e autor de diversos livros. E nesta manhã, logo estaremos estudando a lição número 1, que tem como título A Pessoa do Espírito Santo. O textuário nos diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 14, versículo 16 a 18 e o versículo 26, e também o capítulo 16, versículo 14. Objetivo geral: expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Pois bem, meus amados irmãos, do jeito que nós já temos falado nesta manhã, eu gosto sempre de fazer um paralelo, entre o textual e a verdade prática, que o meu textual diz que o Espírito Santo, nós no Espírito Santo fomos selados, fomos guardados, fomos protegidos, fomos como talvez aquela coisa, se nós trouxéssemos para o nosso tempo, aquela carta, aquele telegrama, aquela encomenda que selado ninguém pode mexer, aquela embalagem, e depois de ter o seu selo, se alguém violar ali vai saber, então ninguém pode tirar esse selo de nós, algumas pessoas às vezes deixam de lado esse selo, porém nós jamais perderemos, nós jamais perderemos essa promessa, porque estamos selados no Espírito Santo. E a verdade prática nos diz: a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Como que nós sabemos, como que nós conhecemos, como que nós vemos todas essas coisas? Através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdadeira palavra, é a palavra de Deus, que nos expõe sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o que nós estamos estudando neste trimestre. Aleluia. Introdução. O tema do trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolália, línguas, as profecias, as curas e outras operações de maravilha. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo. Pois bem, logo nesta primeira lição, logo na introdução, nós vemos aqui que nós que somos pentecostais, glória a Deus, eu sou pentecostal, somos conhecidos por experiência que nós temos com o Espírito Santo de Deus e várias coisas até que muitas pessoas vê fisicamente, ou ouve e não entende, Nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nós falamos em línguas, que é o termo conhecido como glossolália, que é falar em línguas, falar em muitas línguas, falar em línguas de anjos. Nós somos conhecidos dessa forma. Nós somos conhecidos também porque nós acreditamos em cura, acreditamos em maravilhas, acreditamos em milagres. Este é o povo de Deus, povo este que acredita em todas estas coisas. No tópico 1 estaremos estudando a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O ponto 1 diz assim:
divindade. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o batismo aparece, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e o Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus Trino. Pois bem, logo aqui nessa parte que ele nos fala sobre a questão da divindade, ele nos fala aqui que como que nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus, é divindade. Divindade tem a ver com Deus. Deus é um ser divino. Uma das formas que nós temos visto na Bíblia, inclusive aqui são mencionados vários versículos, é na fórmula batismal. Afinal de contas, quando está escrito lá em Mateus 28, 19 e aí por diante, que fala aqui sobre a fórmula que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iguala ou coloca o Espírito Santo na mesma qualidade de Deus Filho e Deus Pai. Então, portanto, ele é também um Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Então, ele quando bota assim, ó, não sabeis vós que o Espírito de Deus e que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando Paulo ele coloca aqui os termos alternados, Deus e o Espírito Santo, ele equipara um ao outro, colocando na mesma situação de Deus. Ele é chamado de Deus e ele é Deus. Ele é chamado de Deus pelo apóstolo e de uma forma alternada. Um e outro. Amém? Personalidade. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. O intelecto, a emoção e a vontade. O espírito é a inteligência irracional. É inteligente e irracional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. O Espírito distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo-a particularmente a cada um, como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da personalidade essa do Espírito Santo, ele está nos falando que o que é personalidade? É a capacidade de alguém ser uma pessoa. Então, como que nós sabemos se algo ou alguma coisa ou alguém é uma pessoa? Através de seus atributos. Atributos esses que nós vemos na Bíblia também, inerente ao Espírito Santo de Deus, levando-nos, mostrando que ele também é uma pessoa. Que atributos são esses? Intelecto, emoção e vontade. Se nós lemos a Bíblia, se nós tivéssemos tempo de folhear aqui a Bíblia, nós teríamos várias vezes vendo na Bíblia o Espírito Santo. Mas aqui o autor, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele coloca aqui algumas coisas. Ele quando fala aqui da inteligência do Espírito Santo, porque ele é racional, na sua sensibilidade, ele também demonstra sua emoção. Então, ele próprio, a Bíblia Sagrada nos diz que ele não permitiu que Paulo fosse com sua comitiva a Bitínia. Então, quer dizer, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem inteligência, ele demonstra isso daí. Então, quando ele nos fala também, aqui o comentarista, que o Espírito Santo distribui dons aos homens conforme a sua vontade. A palavra de Deus lá em Coríntios está escrito que é conforme a sua vontade. Então, conforme a sua vontade, ele tem vontade. Então, nós vemos outro grande atributo que nos revela também que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Mas um só é o Espírito. O Espírito opera todas as coisas. O Espírito é esse Espírito Santo de Deus, que opera todas as coisas como ele quer. Aleluia. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus. No Espírito, ele é onipotente. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo. Os seus atributos comunicáveis são santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre atributos divinos, ele está aqui nos revelando
acerca do Espírito Santo com seus atributos divinos, ele nos mostra aqui que a Bíblia mesmo, ela revela os atributos incomunicáveis de Deus. O que são atributos incomunicáveis e comunicáveis? Incomunicáveis é aquele que ele tem e só ele tem. Deus tem atributos que só Deus tem e não passa para o ser humano. Incomunicáveis são aqueles que ele comunica, que ele passa para outras pessoas. Aí ele deu alguns exemplos aqui. O que são esses atributos? Esses atributos são metafísicos e naturais. Metafísico é aquele que é proposto apenas para Deus. E naturais são aqueles que também passam para nós. Então, quando ele fala aqui, que ele, o Espírito Santo de Deus, é onipotente, igual a Deus, esse é um atributo incomunicável. É Deus que tem essa capacidade e ninguém mais. Então, quando ele fala aqui, o comentarista que ele nos fala sobre onisciência, é um atributo que o Espírito Santo de Deus também tem. É um atributo de eternidade no sentido de não ter início, não é simplesmente como nós cremos que nós não vamos ter finais de dias, nós vamos viver eternamente ao lado do Pai. Mas nós tivemos um início, um princípio, uma criação, um nascimento. Ele não, o Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não tem início. Portanto, é um atributo também comunicável. Agora, quando nós vemos falar sobre atributos comunicáveis, atributos que o Espírito Santo de Deus tem, demonstrando a sua personalidade também, inclusive, e passa para nós podemos ver a sua santidade, e nós temos que ser santo como Deus o é santo, e nos recobre, nos manda sermos santos também. Quando nós vemos aqui atributos de verdade e sabedoria, todos esses são atributos que são comunicáveis, que são passados pelo Espírito Santo de Deus para nós. O tópico 2 nos diz o Espírito Santo e Jesus Cristo. Pericores. Pericores é um termo que significa, que é as pessoas estarem todas em as pessoas estarem só em uma fórmula, digamos, três pessoas em um único Deus. Vamos ler. Habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras, e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes do mundo existisse. E em outro momento, ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? O Espírito está também nessa trindade. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da pericores, ele está falando aqui que é um termo que significa que nós, do jeito que nós cremos, que existe três pessoas e apenas um Deus. Essas três pessoas estão todas elas em um único Deus. E o único Deus são as três pessoas. É isso que ele está nos explicando aqui. Pessoa da Trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras. Quando nós vemos lá escrito, como que nós vemos isso, como que nós analisamos ou discutimos um versículo da Bíblia nisso? Nós vemos lá quando em João 17,5, Jesus Cristo falando para os discípulos, ele diz, desde antes que o mundo existisse. Jesus fala desse relacionamento antes que o mundo existisse. Quando ele fala para os seus discípulos, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus Cristo mostrando que ele está no Pai e que o Pai está nele. Mostrando mais uma vez essa questão da pericores. 2. Ele me glorificará. Houve época entre nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração do Espírito Santo. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele é glorifica a Cristo. Tal argumentação é equivocada, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Pois bem, quando ele fala aqui que o Espírito Santo de Deus, ele deve ser glorificado também, nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus, nós já estudamos na parte anterior, que se ele é Deus, se ele está na Trindade, e por que não adorá-lo? Se nós podemos adorar o Filho e podemos adorar o Pai, e eles três é um único Deus, por que não adorar o Espírito Santo de Deus? Então, se o Espírito Santo de Deus, se o Espírito de Deus é Deus, logo deve ser
e tem que ser também adorado. Amém? Ponto 3. O efeito prático da pericórese. A verdade é que quando expressamos um culto, glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração da fé do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade, deve ser adorado. Está nas Escrituras. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre o efeito, desta palavra bonita que foi dita aqui nesta manhã acerca da unidade na Trindade, da Trindade na unidade, uma pessoa, são 3 pessoas, mas um único Deus, ele vem aqui explicando sobre a verdade expressa quando nós, na igreja, nós que cremos, nós que damos aleluia e glória a Deus, glorificamos o nosso Deus, na verdade não glorificamos apenas Deus Pai, glorificamos Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, também é glorificado. Damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo, estão sendo também glorificados. Se você dá glória a Jesus, você está glorificando também Deus Pai, você está dando glória também ao Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você glorifica a Deus, você está glorificando a todas as pessoas da Trindade. Quando você glorifica Jesus, o Pai e o Espírito Santo também estão sendo adorados. Então, por diante, se você glorifica a Deus Pai, também porque é apenas um Deus. Então, desta forma, o credo de Atanásio, que no caso foi uma pessoa que existiu há muito tempo atrás, ele nos revela que, como que ele explica isso daí? Que tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada, ou seja, você também tem que adorar tanto a pessoa para com o Deus que ela é, com o Deus para a pessoa que ela é. Em outras palavras, o parafraseando é do jeito que ele quis mais ou menos explicar e que nós conseguimos entender na Bíblia Sagrada. Então, todas as pessoas devem ser adoradas, e quando adoramos uma pessoa, adoramos a um único Deus, adoramos as outras pessoas, e quando adoramos a um único Deus, adoramos todas as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Consubstanciação com o Filho. Quer dizer, da mesma substância. Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser alguém da mesma natureza, da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Aleluia. Então, quando nós vemos aqui sobre a questão da consubstanciação com o Filho, isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que o Pai e o Filho são da mesma substância. Quando Jesus Cristo subiu, ele disse que enviaria um outro Consolador. Então, quando ele se refere a um outro Consolador, a palavra no original remete para outro, da mesma natureza. Então, portanto, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus são Deus, quando ele fala que enviaria outro. É tipo assim, se você diz assim, eu vou tentar explicar assim, vagamente, fugindo até um pouco dentro desse assunto de pessoas. Mas vamos dizer assim, olha, eu vou te enviar uma outra condução. Olha, a condução do táxi tal não deu certo, vou te enviar uma outra condução para te pegar. Normalmente a pessoa espera que vai ser um outro táxi. Agora, se a pessoa diz assim, vou te enviar um outro para te buscar, e vai lá o motorista simplesmente, como é que o motorista vai te buscar sem ser um carro? Ele vai te carregar? Não. E também é totalmente diferente de ser. Você estava esperando uma condução. Você não está esperando uma pessoa para te acompanhar no local. Algo mais ou menos deste tipo. Então, um outro é alguém da mesma substância, consubstanciação com o Filho. É desta forma que o comentarista está nos explicando. Tópico 3º, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, a atuação visível a começar
pela criação e preservação do planeta, do planeta Terra. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa. Pois bem, quando nós estamos falando aqui sobre a questão da atuação do Espírito Santo no mundo, nós vemos aqui que ela pode ser tanto visível como invisível. Invisível, nós sabemos claramente que ele estava na criação do mundo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele estava ali junto com Deus também. Ele continua o mantenedor e preservador de todas essas coisas. E a forma que nós podemos ver mais claramente o Espírito Santo de Deus atuando até hoje no mundo, não foi só na época da criação, mas até hoje no mundo nós podemos ver, quando nós vemos uma pessoa ter uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo na empresa, algo que nós cremos e acreditamos e chamamos de milagre. Quando é algo milagroso, nós vemos também a atuação do Espírito Santo de Deus no mundo. No plano divino da salvação, foi o Espírito que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Inspirou aos profetas. Sua presença está na história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés e dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi. Ele é a primeira pessoa com quem um pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida e identificada no início, pois é ele quem nos leva a Cristo. Pois bem, quando ele está falando aqui da atuação do Espírito Santo de Deus no plano divino da salvação, ele também mostra que o Espírito Santo de Deus que inspirou os profetas no passado, o Espírito Santo de Deus conduziu a nação de Israel pelo deserto, fez a nação de Israel entrar também na terra escolhida. Nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus lá na Bíblia, quando o cargo de Moisés estava pesado, e a Bíblia nos fala que Deus permitiu a Moisés escolher 70 anciões, e esses 70 anciões que iriam auxiliá-lo. A Bíblia nos fala que Deus orou, o Espírito saiu de Moisés e repousou também sobre aqueles 70 anciões que estariam ajudando a Moisés. Nós vemos a atuação do Espírito Santo de Deus muitas vezes no Antigo Testamento, na vida de Otiniel, Gideão, Sansão, tudo isso nós vemos. E é a primeira pessoa com quem um pecador tem o contato. Ele é que nos leva a Cristo. Afinal de contas, na Bíblia Sagrada está escrito que ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, cabe convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, ponto 3, na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação, da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E das manifestações dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Pois bem, quando ele está falando aqui da atuação do Espírito Santo na vida humana, no Novo Testamento está registrado o início da dispensação do Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo. Então, começou isso tudo lá, como nós vemos nos versículos aqui mencionados, para que ele ficasse sempre conosco. A promessa que Deus tinha dado e queria sempre ficar conosco. Na dispensação da igreja, dispensação essa que nós estamos vivendo, o Espírito Santo de Deus foi prometido e foi nos dado para que estivesse junto conosco até hoje, como ele está nos ajudando nos dias atuais. E continua atuando. E como que nós vemos? Principalmente lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vemos os frutos, ou o fruto do Espírito Santo manifesto ou amostrado de várias formas, de vários, se fosse um fruto, nós poderíamos comparar, como eu aprendi com um professor meu, com por exemplo, uma tangerina, que tem vários gomos. Então, vamos dizer assim, seria 9
atuações deste fruto do Espírito Santo de Deus que trabalha nas nossas vidas. Conclusão: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são tema das lições que se seguem. É importante, porquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo, e estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco. Tendo chegado à conclusão desta lição neste domingo, nós vemos aqui com o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares. Ele está nos falando sobre o estudo do pentecostalismo, o estudo sobre o Espírito Santo e o relacionamento com Cristo, que nós estivemos estudando nesta manhã. Estamos muito felizes de termos estudado nesta manhã, e na próxima manhã, no próximo domingo, estaremos de volta aqui explicando e estudando sobre a Bíblia Sagrada, sobre lições da Escola Bíblica Dominical, sobre o estudo dentro da Bíblia Sagrada, sobre a pessoa do Espírito Santo. Estivemos estudando nesta manhã, e na próxima lição estaremos estudando sobre a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!